Bom, eu sou professor aqui do Departamento de Filosofia da PUC do Rio de Janeiro desde 2009, mas desde 2001 eu trabalho com ensino à distância em várias instituições diferentes. E hoje para mim é muito clara a maneira como essas duas modalidades, a presencial e a distância, elas se complementam perfeitamente na medida em que cada uma tem potencialidades e possibilidades que a outra não tem. Por exemplo, para mim é bastante claro assim como o ensino à distância abre a possibilidade de uma série de recursos, né, tanto para o aluno quanto para o professor. Por exemplo, uma possibilidade que está sempre aberta no ensino à distância é de debates que possam ser mais detidos e mais elaborados com a participação de todos. Numa sala de aula presencial, numa aula que demora 2 horas, não é viável que todo mundo se expresse, que todo mundo exponha uma opinião, porque existe esse limite de tempo. Mas, por exemplo, num fórum de discussão, esse limite não existe. Também numa sala de aula presencial, normalmente assim, só os alunos com mais iniciativa ou os mais extrovertidos acabam falando, ao passo que, por exemplo, novamente num fórum de discussão, é possível que todos os alunos se expressem e que o professor tenha acesso às ideias de todos eles, que são possibilidades que estão fechadas no ensino presencial. Isso é só para dar um exemplo. Do ponto de vista do aluno, o ensino à distância traz uma série de conveniências. O aluno pode organizar o seu horário, o seu ritmo de estudo, ele economiza tempo e recursos, tempo e dinheiro, quer dizer, podendo assistir às aulas em casa na hora que for mais conveniente, na hora em que... E eu costumo dizer que o ensino à distância se traz todas essas conveniências e toda essa economia e todas essas vantagens para o aluno, ele só exige do aluno uma coisa, que é a maturidade com a lida com aquele curso. Porque, conforme a gente costuma dizer, no ensino à distância, o aluno é o starter do processo. É bastante poder que se dá ao próprio aluno. Quer dizer, numa sala de aula presencial, o starter do processo, assim, entre aspas, é o professor. Ele chega e começa a aula. Ao passo que no ensino à distância, quer dizer, o aluno que tem que tomar a iniciativa de ligar o seu laptop, de ligar o seu tablet. Mas se a gente para pensar, quer dizer, se é só isso que se exige, quer dizer, as possibilidades que se abrem são formidáveis para o aluno. Uma coisa que eu costumo dizer, assim, eu costumo dar esse depoimento. Quando eu comecei com o ensino à distância, até como fazendo cursos de preparação para me tornar um professor de modalidade à distância, eu experimentei uma certa resistência. Eu não estava acostumado com aquela modalidade, eu precisei me acostumar. Mas logo eu percebi que, em primeiro lugar, é muito fácil se acostumar a essa modalidade, porque ela é muito conveniente. E, em segundo lugar, eu percebi que, no momento em que você se acostumou a essa modalidade de ensino, portas verdadeiramente formidáveis se abriram para você. Porque, uma vez que você se acostumou com essa modalidade, você pode fazer cursos no mundo inteiro, a custos muitíssimo acessíveis e muitas vezes gratuitos. Quem já ouviu falar de MOOC, Massive Online Open Courses, sabe que as melhores universidades do mundo estão oferecendo cursos gratuitos e de excelente qualidade acadêmica e com um diploma super valorizado, abertos para o mundo inteiro. E isso realmente abre a possibilidade de uma educação continuada que é visto como uma espécie de imperativo no mercado de trabalho atualmente. Só para continuar nesse meu depoimento pessoal, desde 2001, eu praticamente ininterruptamente fiz cursos um atrás do outro. E cursos, às vezes, para o meu aperfeiçoamento profissional, às vezes por mera curiosidade pessoal, ou coisa parecida. Já fiz curso assim, de mitologia egípcia, já fiz curso de alemão, as possibilidades de curso de língua são imensas no mundo inteiro. Já fiz cursos os mais diversos, de lógica, de história da arte e assim por diante. Boa parte deles gratuitos, boa parte deles pagos, mas a um preço bastante razoável. E com toda a conveniência, eu criei um pequeno hábito de dedicar 1 hora por dia, 40 minutos a esse tipo de curso e as possibilidades são realmente assim assombrosas. É uma porta que se escancara para você. Daí que a razão pela qual eu acho que as pessoas que se acostumam com o ensino à distância, elas partem centenas de metros na frente dos demais. Só basta, assim, às vezes, vencer uma pequena resistência. Uma coisa que eu percebo é que muitas vezes as pessoas têm essa resistência porque elas ainda têm na mente aquelas velhas ideias de curso por correspondência. Quando se fala assim curso à distância, elas lembram daqueles cursos por correspondência que eles recebiam pelo correio e que nada mais eram do que um livro entregue em fascículos para você. Era a mesma coisa que ler um livro aos poucos. E isso está inteiramente ultrapassado. As possibilidades que se abriram com as novas tecnologias para o ensino à distância são possibilidades imensas, são possibilidades maravilhosas.
né? E eu acho especialmente que a combinação dessas duas modalidades potencializa muito o processo de aprendizado, né? Torna as coisas muito mais agradáveis para o aluno e para o professor abre possibilidades maravilhosas do ponto de vista pedagógico. Né? A possibilidade de combinar conteúdos em vídeo, com discussões em fórum, com todo o material que está disponível na internet, né? Com a possibilidade da organização assíncrona, né? Sem exigir a presença de todo mundo na sala de aula. Isso melhora muito o processo de aprendizado na medida em que respeita o ritmo dos alunos e assim por diante. Eu tive experiência com vários sistemas de ensino à distância, né? Várias plataformas de ensino à distância. Né? Me lembro bem de ter trabalhado com AulaNet, com Collaborate e agora também com o Moodle. E uma grande vantagem que eu vejo do Moodle em relação aos demais é a maleabilidade do ambiente. Né? Quer dizer, o professor tem toda a autonomia para montar o curso da maneira como ele quer, com as informações que ele quer, né? E dar ao ambiente virtual a cara e o percurso que ele pretende. Porque é muito comum que o aluno experimente uma certa insegurança ao entrar num ambiente online de ensino à distância. Ele não sabe o que se espera dele, o que ele tem que fazer ali dentro, o passo a passo. E o Moodle, ele te permite, nessa maleabilidade, né, quer dizer, criar uma espécie de caminho bastante direto e intuitivo que o aluno não tem nenhum problema de seguir, que ele segue com a maior facilidade. Né? Uma espécie de fio de Ariadne, assim, é bem fácil para o aluno e isso eu acho que funciona muito bem, no sentido de que não existe nenhum ruído na relação professor e aluno, não tem nada ali que seja obsoleto ou que seja desnecessário. Se houver, o professor tem toda a autonomia para retirar. Né? Fora que a quantidade de recursos que o Moodle oferece é uma quantidade bastante vasta, né? Tem um leque de opções, de possibilidades de interação que eu mesmo nunca cheguei a esgotar, por serem tantas, né? Primeiro, eu acho que é bem verdade, quer dizer, que lidar com o pessoal da geração W e com os millennials e não sei o quê, com o pessoal que já cresceu com o smartphone na mão, tem uma série de vantagens e facilidades, na medida em que eles não vão ter maiores dificuldades tecnológicas. No entanto, quer dizer, a experiência de uso de lazer na internet, numa rede social, é diferente da experiência de uso de um ambiente de aprendizado e ensino, na medida em que o fluxo de informação nesses ambientes de lazer e redes sociais é um fluxo de informação meio aleatório, você não tem nenhuma obrigação, você não tem um caminho a seguir, você vê o que você quer, você devolve o que você quer. E num processo de aprendizado, claro, né, existem certas regras e certas coisas, né, certos procedimentos a serem observados. Né? Então, existe essa clara diferença e o aluno só tem que pegar o que se espera dele, quais são as suas obrigações e assim por diante. Né? E aí, quer dizer, me parece que é necessária essa maturidade que eu mencionei dos alunos, né, a maturidade de tomar a iniciativa de aprender, etc., de tomar a iniciativa de ir às aulas e, né, no ambiente online, e também a maturidade do professor de pensar com a cabeça do aluno, de conseguir se colocar no lugar dele e de pensar assim, qual é a experiência de uma pessoa que está pela primeira vez entrando num ambiente de ensino à distância? O que ela vai ver? Onde é que ela vai querer clicar, quais informações estão evidentes, quais estão escondidas, que espécie de passo a passo eu devo mandar para os alunos, com que tipo de orientação. E não é uma experiência difícil, basta o professor ter o cuidado de pensar com a cabeça do usuário nesse sentido, né? Eu ainda acho, bom, como um professor de ambas as modalidades, eu ainda acho assim, que a sala de aula é um espaço sagrado, que coisas maravilhosas acontecem ali, né, que é um ambiente afetivo muito importante para o processo de aprendizado, etc, etc. No entanto, também me parece evidente que a sala de aula tem muitas limitações. Né, limitações de recursos tecnológicos, né, a limitação de que se você, por exemplo, resolve passar um pequeno documentário de 40 minutos, você praticamente esgotou a possibilidade de aula naquele dia. Né, que as horas-aulas são muito contadinhas e tudo isso dificulta muito. O uso de recurso em sala de aula ainda é muito difícil. Né, e se a gente pensar bem, a gente ainda está com essa tecnologia pré-histórica do quadro negro, de giz na mão, né, só não é pré-histórica, mas é medieval, e que até hoje, né, quer dizer, ainda causa problemas de saúde e fazem com que os professores se aposentem mais cedo. Quer dizer, quando a gente pensa nas possibilidades que se abrem com o uso das tecnologias e com a combinação da modalidade presencial com a distância, as possibilidades elas só são limitadas pela própria imaginação do professor.
porque você pode recorrer a vídeos, você pode recorrer a videoconferências, você pode recorrer a fóruns, você pode recorrer a todas as possibilidades que estão abertas na web, né? E me parece que em qualquer circunstância isso potencializaria o processo de aprendizado, mas mais ainda para uma geração que já cresceu imersa e engolfada em tecnologia e já cresceu com o smartphone na mão, que nunca revelou uma fotografia de filme, né? que nunca comprou um CD na vida. Né? Então, especialmente, quer dizer, em tudo isso que a gente discute das possibilidades de adaptação da linguagem de antigos conteúdos, né? A matemática tem milhares de anos, a filosofia tem 2.600 anos, e, no entanto, ela precisa se tornar comunicável a cada nova geração e a cada nova mentalidade. Quando a gente discute isso, eu acho que o ensino à distância aí é a mão na roda, tá? E as possibilidades que ele abre são a grande mão na roda. Assim, o elemento afetivo, ele é muito importante no processo de educação, em qualquer modalidade. Com algum tempo de experiência com ensino à distância, já ficou muito claro que é perfeitamente possível você criar esse ambiente afetivo numa plataforma online, num ambiente de estudo online, né? Quer dizer, e abrindo especialmente essa oportunidade. O professor presencial frequentemente passa uma prova no meio do semestre, uma prova no fim, ou um trabalho... E ele ouve muito pouco o aluno e acaba que o diálogo se estabelece de maneira muito tímida. E é muito frequente, todo professor tem essa experiência, aquele aluno que caladinho lá no canto, que você mal tinha percebido que estava em sala, quando ele abriu a boca para se expressar, você percebeu que ele é brilhante, que ele tem muito a dizer, que ele tem ideias interessantíssimas. E o ensino à distância, a modalidade de ensino à distância, ele te abre a oportunidade de estabelecer esse diálogo de maneira muito melhor e desde o início. Porque a nossa experiência pedagógica mostra assim, existe só uma pequena parcela dos alunos tem a iniciativa de se manifestar em sala de aula, né, de chamar toda essa atenção para si, de fazer uma pergunta, às vezes por insegurança, às vezes por temperamento mesmo, ele é mais introvertido, e esse aluno é mais do que possibilitado, ele é convidado a se expressar no ensino à distância, porque todo mundo deve se expressar, né? E aí não só existe a possibilidade da inteligência dele florescer ali, mas de que todos se aproveitem dela, né? De que o professor e toda a turma tenha a oportunidade de lê-lo, né? E abrir a possibilidade não só do diálogo dos alunos com o professor, mas também dos alunos entre si. Então o ensino ele se torna mais dialogado, com isso ele pode se tornar bem mais interessante também. Ele ganha vida com mais vigor e com mais velocidade. O que eu acho que a gente não deve esquecer é que a universidade, ela vive nessa tensão de ser uma instituição medieval, né, dos séculos XII, XIII, e de estar sempre falando para o mundo contemporâneo, de ser um centro de pensamento e de excelência para o seu mundo contemporâneo. Então ela vive nessa tensão de ser uma instituição antiga e vetusta e de precisar se renovar. E às vezes existem resistências e velhos hábitos empedernidos, empedrados, que precisam ser quebrados, né, que precisam ser dissolvidos, mas que essa é uma tarefa muito necessária. Eu canso de ouvir entre, por exemplo, nossos colegas lá no departamento, existem alguns que dizem, não, eu nunca vou me meter com ensino à distância. Eles são um pouco tecnofóbicos e eles quase que se orgulham disso. Dizer assim, não, eu sou o velho professor, eu ainda acredito em livros e velhos professores, e a gente precisa dizer, não, mas eu acredito nos velhos professores e nos livros, eu só acho que eles têm outras maneiras de se apresentar. Né? Porque o livro já foi pele de carneiro, já foi rolo de papiro, né? Virou o paralelepípedo de papel, pode virar o Kindle, pode virar o PDF, pode virar ainda uma outra coisa que a gente nem imagina, sem deixar de ser o livro. Né? E com a mesma Ilíada, com a mesma Odisseia, com os mesmos diálogos de Platão, né? E se renovando em modos de apresentação, em modos de discuti-lo e de se relacionar com ele. Em parte é papel da universidade pensar essa tensão de tradição e renovação. Né? E um dos imperativos dessa tensão hoje é pensar um ensino à distância. Eu acho que esses professores eles estão apresentando uma resistência que se volta contra eles. Né? Eles estão perdendo oportunidades interessantes, muito interessantes de ensino, né? E de aprendizado.